Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Ele é digno, amém? Se você crê nisso, levante as suas mãos o mais alto que você conseguir, querido, e adore a Ele, enche esse lugar com a gratidão do seu coração. Deixa as suas palavras subirem a Ele. Oh Deus, cante um novo cântico a Ele nessa noite. Vem estar conosco, Deus. Vem estar conosco. Vem habitar no nosso meio. Vem, ó fonte de toda bênção, o meu canto afinar, rios de misericórdia me convidam pra louvar. Ensina-me tua melodia, línguas de fogo celestiais. Louvarei minha montanha que não se moverá jamais. Perdido em densas trevas, o Senhor me resgatou. Prisioneiro do pecado, seu amor me libertou. Minha alma canta um novo cântico, meu coração achou um lar. Tua graça me acompanha, sozinho nunca vou estar. Vem, ó fonte sem fim, és meu rei, tudo pra mim. Tua noiva canta assim, és a minha fonte. Vem, ó fonte sem fim, és meu rei, tudo pra mim. Tua noiva canta assim, és a minha fonte. Tu és a nossa fonte, Senhor. Devedor da tua graça, dia a dia eu serei. Tua bondade me aprisiona, meu coração a ti, meu rei. Sinto que sou tão vacilante, pronto a deixar-te, ó meu Deus. Toma e sela o meu peito para morada lá no céu, lá no céu. Sela o nosso coração nessa noite, sela nossa alma, pra morada no céu. Se você pode, levante as suas mãos bem alto, querido, e cante: vem, ó fonte. Vem, ó fonte sem fim, és meu rei, és meu rei, tudo pra mim. Tua noiva canta assim, és a minha fonte. Vem, vem, ó fonte sem fim, és meu rei, tudo pra mim. A tua
Cante mais uma vez, querido. Se vem a fonte sem fim, és meu rei, tudo pra mim. A tua noiva canta assim. Declare a ele: és a minha fonte. Então vamos ficar em pé, tome a sua Bíblia agora, aleluia, levante bem alta a sua Bíblia, vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, que nesta noite, mais uma vez, a Tua bendita palavra, Senhor, continue a nos edificar, a nos exortar, a nos consolar, a trazer salvação e apontar o caminho para a vida eterna. Senhor, conceda ao pregador mais uma vez a Tua graça e a Tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, sair daqui apaixonados pelo Senhor ainda mais, Senhor, e colocarmos em prática na nossa vida, que não sejamos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, no precioso nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Uma das coisas que nós mais ficamos impressionados com a vida de Jesus, nós podemos ouvir os ensinos dele, são maravilhosos, mas se você caminhar com o Senhor, você fica tão admirado por causa dos milagres de Jesus. Quantos milagres ele realizou? Quantos? Mas a pergunta que nós temos que buscar uma resposta: quais são os propósitos dos milagres de Jesus? Os propósitos. Por que ele operava tantos sinais, tantos milagres? Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 20, João capítulo 20, o verso de número 30 e 31, João capítulo 20, verso 30 e 31, não pense você que os milagres que estão aqui nas Escrituras, que são apenas estes que estão aqui. Ele fez muitos outros sinais, muitos outros milagres. Não pense que esses que estão aqui esgotaram o histórico todo dos milagres do Senhor. Está escrito aqui em João 20, 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Faça assim: muitos outros sinais. Vamos fazer um barulhinho? Muitos outros sinais. Outra vez, muitos outros sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez, mas ele continua fazendo, porque ele não mudou. Jesus é o mesmo. Quando você lê em Hebreus capítulo 13, o versículo 18, Hebreus capítulo 13, o versículo de número 18, o seu coração tem que absorver essa realidade para que você possa entender e viver essa realidade. A palavra diz: Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre.
Jesus Cristo é o mesmo ontem. Esses milagres que nós lemos aqui nas Escrituras, ontem, mas Ele é o mesmo hoje, porque Ele não mudou. Mas a palavra diz que Ele será o mesmo para sempre. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os sinais que Ele fazia, seus discípulos, ao olharem, ao ouvirem, havia um propósito atrás também. E um dos primeiros propósitos é esse: fazer com que eles crescem, pudessem crer. Em João capítulo 2, o verso de número 23. Quando você lê atentamente as Escrituras, você percebe que depois de cada sinal, cada milagre que Jesus Cristo fez, e o primeiro deles que está narrado aqui nas Escrituras, está no Evangelho de João, no capítulo 2, o verso de número 23, quando Jesus transforma a água em vinho. E diz aqui o texto que logo depois, olha o versículo 11, João 2:11. João 2:11 diz assim: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e o quê? E os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos o quê? Creram nele. Olha o versículo 23, João 2:23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, o quê? Creram nele. Os milagres que ele fazia tinham um aspecto também assim pedagógico, de levar as pessoas a crerem nele. Quando você lê em João 12, o verso de número 37, João capítulo 12, o verso de número 37, a palavra diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Ou seja, os sinais que ele operava, os milagres que ele realizava, tinha por detrás também um propósito, não apenas de libertar aquela pessoa que vivia amarrada por uma situação que precisava daquele milagre, mas atrás havia também um propósito de levar as pessoas a crerem nele. A crerem nele. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, a palavra diz o quê? Para que as pessoas pudessem ter o quê? Vida. Então o milagre, os sinais, não apenas tocam a pessoa, mas tem o propósito também de levá-las a crer no Senhor. Em Atos capítulo 5, o versículo de número 12. Atos capítulo 5, versículo 12. A igreja se reunia e a glória do Senhor se manifestava. A presença do Senhor é Jesus. E está escrito aqui: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. No capítulo 8, o versículo de número 13. Atos 8, o verso de número 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. No capítulo 14, Atos 14, o versículo de número 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem, o quê? Sinais e prodígios. Capítulo 15, o versículo 12. Atos 15, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios.
no capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. E diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Queridos, os milagres não ficaram confinados lá atrás, porque Jesus Cristo não mudou. Os sinais não ficaram também lá atrás. Vivemos a era dos milagres, não acabou. É verdade, vamos falar? É verdade. Vamos falar um é verdade mesmo? É verdade. Os milagres levam as pessoas a crerem. Mas há um outro propósito também. Os milagres que Jesus Cristo fez também foi para cumprir as profecias. Quando você olha no Velho Testamento, uma série de profecias sobre a vinda do Senhor. Começando em Isaías capítulo 11, o versículo 2. Isaías capítulo 11, o versículo de número 2. Isaías 11, o verso de número 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando você lê Isaías 61, os 2 primeiros versículos, essas profecias, todas elas estão aqui. E elas se cumpriram literalmente, uma por uma, no ministério do Senhor. Isaías 61, versos 1 e 2. Diz assim: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quando você chega em Mateus capítulo 8, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, posso dividir minha Bíblia com você? Isso, divida. Fique bem pertinho de alguém que está sem a Bíblia, porque ele precisa ler a palavra. Mateus 8, verso 17. Mateus, capítulo 8, o verso de número 17. Vamos começar pelo 16. Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Os milagres que ele realizava tinha também o propósito de demonstrar a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas nós precisamos entender que a verdade, a vontade do Senhor, ela pode ser experimentada no nosso dia a dia, através também dos milagres. João capítulo 5, verso de número 30. João capítulo 5, o verso de número 30. Diz assim a palavra. Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procura minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Tudo que o Senhor Jesus realizava, Ele queria apenas realizar o quê? A vontade de Deus, o Pai. Se você virar a página, João 6, verso 38. Jesus Cristo veio. Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que Jesus fazia? A vontade do Pai. Paulo queria fazer o quê?
a vontade do Pai. Assim também quando lemos aqui no versículo 38, aliás, João 6,38 diz assim, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, em cada pessoa que Jesus ministrava, em cada milagre que ele realizava, ele estava fazendo também o quê? Demonstrando a vontade do Pai. Em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 7. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 7. Está escrito, Hebreus 10, 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Guarde no seu coração isso, irmão. Isso precisa fazer parte da sua história. Jesus Cristo não mudou. Existem pessoas que dizem assim, hoje não tem mais milagres. No tempo dos milagres ficou lá atrás. Mas nós já vimos aqui que Jesus fazia os milagres com propósito para que as pessoas pudessem crer. Realizou os milagres para cumprir as profecias. Realizou milagres para demonstrar a vontade de Deus. Mas em quarto lugar, ele realizou os milagres para destruir as obras do diabo. Quando você lê em Lucas 13, 16. Lucas, capítulo 13, o verso de número 16. Havia uma mulher que vivia uma situação tão complicada, vivia encurvada, sempre olhando para baixo. E Jesus faz um milagre, a mulher fica perfeita. E no verso 16 diz assim, quando as pessoas estavam ali questionando por que ele havia feito aquilo, ele diz, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Esta mulher que vivia encurvada durante 18 anos, Jesus a fez ficar ereta novamente, perfeita. E Jesus diz que o problema dela era o quê? A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Os milagres do Senhor, ele veio para manifestar o amor do Pai, trazendo o quê? Destruindo as obras do diabo. Em Atos capítulo 10, o verso 38. Atos capítulo 10, o verso de número 38. Os músicos se preparam para cantar milagres hoje à noite. Vamos ler Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando o quê? A todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os milagres do Senhor, ele realizou também para destruir as obras de Satanás. Mas cada milagre que ele operava era para trazer ao coração das pessoas algo, vida. Em João 10, 10, esse versículo você não precisa nem abrir a Bíblia que você sabe de cor. Jesus Cristo dizendo como? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O moço não colocou ali, mas é o número 5. Vamos falar? Vamos falar juntos? Ele veio os milagres para produzir o quê? Vida abundante. Vamos falar? Vamos falar vida abundante? Vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É aquela vida que exala alegria, exala graça, exala poder, exala misericórdia. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não uma vida assim tão opressa, é tão diferente.
a vida daquele que experimenta a graça da comunhão com o Senhor, mas a graça de experimentar a vida abundante. Número 6, os propósitos milagres de Jesus, confirmar suas reivindicações de ser o Filho de Deus, o Messias. Cada milagre que ele operava, cada sinal que ele realizava, tinha esse propósito também das pessoas começarem a perceber e de verem nele que ele não era simplesmente só um profeta, ele era o quê? Filho de Deus. Vamos voltar para João novamente. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 17 até o 19. João capítulo 5, 17 a 19. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha o versículo 30, João capítulo 5, verso 30. Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juiz é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Falando de João, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Cada sinal, cada milagre que ele realizava, deixava o selo de quê? Que ele era o enviado de Deus. Os milagres que ele realizava vinham confirmar a palavra e o amor de Deus. Olha o versículo 20, capítulo 5 de João. Nossa Bíblia está aberta em João 5. Olha como que Jesus diz, verso 20: porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Quando um dos primeiros versos que eu mencionei foi de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, na época de Jesus. Mas que época de Jesus? A época dele não passou. Ele é o mesmo hoje. Da mesma maneira como ele foi ontem, há 2000 anos atrás, nos sinais que estão revelados aqui, escritos aqui. E ele será o quê? O mesmo para sempre. Sempre. Quando lemos aqui, porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Cada milagre que ele operava, vinha também confirmar, provar que Deus estava com ele. Quando lemos em João 3, o verso 2. João 3, o verso 2. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém, fale comigo, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. Não pense que as coisas que estão aqui estavam desarranjadas, não. Tudo que está aqui foi escrito de uma forma clara. Todos os milagres que ele operou, nem todos estão aqui. Pouquíssimos estão aqui. Mas esses que estão registrados aqui têm um propósito. Qual é o propósito? Está escrito: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Número 9. Também os milagres que ele realizou e realiza hoje são para demonstrar o poder de Deus sobre Satanás. Quando você lê o que está escrito em Atos, em Lucas 10, verso 19. Lucas, capítulo 10, o verso de número 19. O Senhor diz, e o que está aqui é realidade para hoje. Ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando ele fala aqui, pisar serpentes e escorpiões, são figuras demoníacas. Ele diz: eis que vos dei autoridade. E essa palavra autoridade é a palavra poder. Eis que vos dei autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, fale comigo, e nada, fala. Dá uma cutucada no seu irmão, eu falo: meu irmão, desperta. Por quê? E nada absolutamente vos causará o quê? Dano. Em Lucas 13, verso 16. Lucas 13, 16. Eu volto àquele episódio daquela mulher que estava encurvada. E era um problema demoníaco. E Jesus liberta, por que motivo não devia livrar desse cativeiro? Aquilo era cativeiro. Em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. 18 anos vivendo assim. Mateus 12, o verso 28. Mateus capítulo 12, o verso de número 28. Jesus era questionado. Jesus nunca fugiu de dar também explicações aos seus discípulos e mostrar. E ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Uma das expressões que o reino de Deus chegou é exatamente você, meu irmão. Eu quero que você entenda algo, porque muitas vezes você acha que só determinadas pessoas é que podem orar, é que podem ministrar. Não existem pessoas poderosas. Podem existir pessoas que podem ser poderosamente usadas por Deus. Mas hoje, a graça do Senhor, os sinais, as maravilhas, os prodígios, podem ser operados através de qualquer um que nasça de novo, nasceu de novo, tem a vida de Deus nele, e ele é cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia, cheio de fé. Meu irmão, você pode orar, você pode ministrar, porque esta é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. E é para provar que o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a palavra de Deus, que o reino de Deus, o que é justiça, é paz, e o que mais? Alegria no Espírito Santo. E como é que é essa alegria no Espírito Santo? É você ver a manifestação de um cativeiro sendo quebrado, quando as pessoas são curadas, ou seja, quando uma vida é transformada.
Isso traz alegria. A maior alegria que você pode ter, meu irmão, é ter sido também um instrumento das mãos de Deus para levar o Evangelho, a salvação a alguém. Você pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Você pode mudar o destino eterno de alguém. Você pode mudar. Então você precisa ter um entendimento que na igreja, a base da nossa fé é o sacerdócio universal de todos os crentes. Essa é uma base da reforma, pastor Gustavo. Uma das bases, um dos pilares da reforma é esse, é o sacerdote. Ah, não, o sacerdote da igreja é o pastor Márcio. Pastor Márcio é o sacerdote, querido. Você é sacerdote, porque nós somos uma nação, o quê? Sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, não sei se você sabe, mas você está sentado ao lado de um sacerdote ou de uma sacerdotisa. Amém? Quem é sacerdote aqui? Você é, meu irmão. E você prova que o reino de Deus chegou. Você prova através das manifestações do reino, você vai experimentar. 1 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 20. 1 Coríntios capítulo 4, o verso de número 20. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas o reino de Deus consiste em quê? O reino de Deus consiste em quê? O reino de Deus consiste em quê? Poder, vamos falar? Poder. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Enche seu coração. Agora, cada milagre, cada sinal tem também um propósito qualquer, que é de glorificar a Deus. De glorificar a Deus. O resultado final não apenas abençoa a pessoa que recebeu o milagre, mas o reino, o Senhor, Ele é glorificado. Em João capítulo 2, o versículo de número 11. Quando Jesus transforma a água em vinho, aquilo ali não foi só para as pessoas beberem o melhor vinho do universo. Havia um propósito oculto que diz assim: com esses deu Jesus princípio aos seus sinais de enganada a Galileia, manifestou o quê? A sua glória. Ele manifestou a sua glória. Manifestou a sua glória na ressurreição de Lázaro. João 11, o verso 4. Muitas vezes você vai ter dificuldade. Nós não fomos chamados para entender os caminhos do Senhor. Nós fomos chamados para amar o Senhor. Mas você sempre vai ter um entendimento que se sua vida está nas mãos do Senhor, há um propósito para a glória dEle. E está escrito aqui, em João 11, 4. Ao receber a notícia que Lázaro estava doente, disse Jesus: esta enfermidade não é para morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. No meio de 7 bilhões de seres humanos, o Senhor conhece você. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. A tradução literal dessa expressão que Ele sabe quantos fios de cabelo temos, a tradução diz assim, que os nossos cabelos estão numerados. Esse é o 23.281. Compreende?
por que que Ele nos fez? Porque ninguém nasce por um acidente. A palavra diz que tudo Ele fez para o louvor da sua glória. Nós vivemos para o louvor da glória do Senhor, para glorificá-lo. Cada milagre Ele fez foi também para dar um exemplo para todos aqueles que iriam segui-lo. Quando lemos em Mateus capítulo 10, olha esse episódio. Mateus capítulo 10, os 8 primeiros versículos. O Senhor diz assim, Mateus 10, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Talvez você fale, pastor, mas aqui é apenas para os 12 apóstolos do Senhor. Mas quando você chega no último capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28, o versículo de número 20, Jesus fala para a multidão, e Ele diz assim, Mateus 28, o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não mudou, os propósitos estão aqui. Você, meu irmão, precisa, tem tantas coisas que você precisa, tantas coisas que eu preciso, mas que temos orado para que nenhum membro de Lagoinha não seja batizado com o Espírito Santo. Você precisa e deve falar em línguas, você deve viver esta vida no Espírito. Coloque-se em pé no seu lugar e abra sua Bíblia aqui em Mateus. Vamos voltar um pouquinho, os músicos podem chegar. Mateus capítulo 20, verso 23, 22 e 23. Mateus 20. Não, eu prefiro, vamos ler outra aqui, Lucas 4, 18. Lucas, deixa eu chegar aqui. Lucas 4, o verso 18. Quando o Senhor disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas logo em seguida, quando você vê, Ele nos ordena. Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome.
os propósitos de cada milagre que Jesus Cristo fez também foram para demonstrar a completa salvação para o corpo, para a alma e para o espírito. Aquilo que Jesus Cristo veio fazer não foi apenas só escrever o seu nome no livro da vida e deixar muitas vezes você viver uma vida tão amarrada. Ele quer que você seja cheio da vida que Ele tem. Quando você lê, e vamos ler alguns textos antes de orarmos e terminarmos. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24. Amanhã estaremos iniciando essa série de reuniões, de ministrações com o pastor Daniel, ali na capela, das 3 às 5. Crendo que nós vamos ver isso se cumprindo. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E diz o texto, e ele os curou. Capítulo 8. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Põe sua Bíblia no banco. Os propósitos dos milagres de Jesus. Vamos repetir um por um. Cada um desses propósitos. Número 1, vamos falar? Fazer com que cresça. Vamos falar juntos? Número 1. O moço colocou agora. Então vamos falar juntos. Fazer com que cresça. 2. Cumprir as profecias. 3. Demonstrar a vontade de Deus. 4. Destruir as obras de Satanás. 5. Dar vida abundante. 6. Confirmar suas reivindicações de ser o Filho de Deus e o Messias. 7. Confirmar a palavra e o amor de Deus. 8. Provar que Deus estava com ele. 9. Demonstrar o poder de Deus sobre Satanás. 10. Provar que o reino de Deus chegou. 11. Glorificar a Deus. 12. Dar exemplo para todos os seguidores. 13. Demonstrar o poder do batismo no Espírito Santo. 14. Demonstrar a completa salvação para o corpo, alma e espírito. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Deem as mãos pelos corredores agora. Meu irmão, o poder repousa no nome de Jesus. Há poder nesse nome. O nosso papel é orar. É orar. Você sempre vai ministrar. É Ele que opera. Os caminhos dele, algumas vezes e nem sempre, são os nossos caminhos. Por isso é que nós oramos. Algo que você sempre vai guardar. A nossa fé, a fé cristã, não é simplesmente um conjunto de doutrinas na nossa cabeça. Nossa fé é a demonstração também do poder do Senhor. Por isso, meu irmão, eu quero que você comece a guardar no seu coração, enchendo o seu coração de fé. Fé
é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que nós não vemos. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a orar, comece a ministrar as pessoas, comece. Davi, antes de matar o gigante Golias, ele matou um urso, ele depois matou um leão, depois matou o gigante. Comece a orar por dor de dente, comece a orar por dor de cabeça. Comece. Vai. A palavra diz para desenvolvermos a fé. Nós vamos crer. Levante a mão do seu irmão. Você está levantando uma das mãos de uma pessoa tão preciosa aos olhos de Deus. Deus quer que você, meu irmão, seja esse agente de milagres. Deus quer que através da sua vida o amor do Senhor flua, o poder do Senhor flua. Nunca deixe de orar, nunca deixe de pensar que o poder de Satanás é maior do que o poder do Senhor, porque não é. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Firme-se nas promessas do Senhor, porque quando você estiver orando, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não é o dia da folinha, é todos os dias. Significa todas as horas, todos os minutos e todos os segundos.
fé, querido. Eu vou crer, não vou duvidar o preço. O alto preço, o alto preço. Me dá vitória nessa hora. 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 Amém. Mas vamos orar agora para o primeiro milagre. É o milagre de você saber que você pode ser um agente de milagres. Eu queria chamar o pastor Lucinho para fazer essa oração. Daqui 20 minutos, o pastor Lucinho vai estar conduzindo o culto das 20h30. Mas eu queria que você colocasse as duas mãos sobre a sua cabeça. Porque esse é um milagre, pastor Lucinho. Porque tem pessoas que acham que nunca podem ser um agente de milagres. É porque você acha que você vai fazer na sua força. O poder está no nome de Jesus. O primeiro milagre é você ser transformado em um agente de milagres. Amém. Senhor, estamos com as mãos sobre nós mesmos, mas sabemos que as mãos que estão sobre nós são as do Senhor. Aquelas mãos que derramaram aquele sangue valiosíssimo, preciosíssimo. Não fomos comprados por dólar, não fomos comprados pelo euro, não fomos comprados pelo alto, pela queda da bolsa, fomos comprados pelo sangue do Senhor. O nosso nome não está escrito numa Coca-Cola, num livro, na entrada de um hotel, está escrito no livro da vida. Por isso o que te pedimos não é na autoridade nossa própria, mas é nos merecimentos do Filho de Deus, naquilo que Ele fez por nós naquela cruz, o direito garantido de termos uma vida e vida com abundância. Por isso nesse instante, Senhor, traz sobre nós milagres e cura que precisamos. Espírito Santo, olha cada vida que está aqui, a necessidade de cada um. Quem precisa de cura física, que essa cura venha agora, Senhor, sobre a diabetes, sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente, sobre o coração. Quem precisa de uma cura na família, Senhor, que essa cura venha nos relacionamentos. Que esse dia dos pais não seja uma tristeza, mas seja uma celebração dentro de cada família. Que o milagre do perdão aconteça. Jesus, quem precisa de milagres financeiros, que o Senhor abra a porta onde não tem porta, e que os teus filhos tenham dívidas sanadas, que o Senhor opere milagres tão tremendos, Senhor. Pai, que precisa de milagres ministeriais, que precisa de milagres em qualquer área da vida, profissional, estudantil, no seu passado, não importa. Que as mãos ensanguentadas do Calvário venham sobre nós agora, e que nós recebamos do Senhor a cura e o milagre. Ó Deus, opera esse milagre. E o milagre que mais te pedimos é o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Olha quem entrou aqui hoje, Senhor. Olha quem nos assiste. Declaramos a salvação dos nossos familiares. Todos eles, Senhor. Nos recusamos a entrar no céu sem todos eles conosco. Nós vamos entrar com a nossa família, pois a tua promessa nos garante: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por isso os nossos avós não serão beatos, eles serão servos do Deus Altíssimo. Os nossos primos não serão cachaceiros, beberrões, maconheiros, não, eles serão meninos santos, cheios do Espírito Santo. Nossas tias, nossos tios serão salvos pelo Senhor. Nossos irmãos serão mais crentes que nós. Eles é que vão nos acordar domingo de manhã para virmos para a casa do Senhor. Nós declaramos milagre na família, salvação na família, cura na família, libertação na família, e Satanás expulso, repreendido. Porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome e há poder no sangue de Jesus. Nós declaramos salvação, salvação, cura, milagres sobre cada um aqui neste lugar. E este púlpito ficará pequeno para contarmos e narrarmos os milagres do Senhor em nosso favor.
Por isso nós te aplaudimos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tome essas mãos que estavam sobre a sua cabeça e coloque sobre seu peito. Feche seus olhos por um instante. O milagre da vida eterna. A palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O milagre que você pode primeiro receber é o milagre da sua salvação. E eu queria fazer uma oração como se fosse você orando para receber esse milagre. Feche seus olhos e toda a igreja se identifique com os que estão aqui e potencialmente com milhões que nos assistem agora. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor morreu na cruz em meu lugar e derramou sangue para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador perdido, mas nesta hora eu abro o meu coração, marcado pelo arrependimento. Eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, correndo para os teus braços, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar agora sozinho por você. Você não vai repetir essa oração. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado dos caminhos do Senhor, e que agora volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Levante bem alta a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas, lá na primeira galeria, na segunda. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, isto, levante mais alta a sua mão. Isto. Enquanto nós vamos cantar de novo, hoje meu milagre vai chegar. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Queria pedir que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, todos em pé agora, porque é hora de batalha espiritual. Você que levantou a sua mão, venha. Você que não levantou, é a hora de Deus para você. Venha, é a hora do Senhor, é a hora de Deus para a sua vida. Deixe todos vocês, venham, venham. Esse é o momento de Deus para você. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Venha. Essa é a hora do seu milagre. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Vem, vem. O preço que foi pago ali na cruz. Vem. E da vitória nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Talvez você esteja dizendo: pastor, olha, minha hora ainda vai chegar. Mas a sua hora é agora.
Talvez você esteja dizendo: meu dia vai chegar, mas a hora é esta. A palavra diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vocês que estão aqui de joelhos, podem ficar em pé agora. Chega aqui bem próximo de mim. Podem chegar. Chega aqui bem pertinho. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E é esse milagre, o milagre do perdão. Porque quando a pessoa vem para o Senhor, ela nasce de novo. Tudo passa a ser tão diferente. Tudo. O perdão. O milagre de ter o nome escrito no livro da vida. Igreja querida, estenda as mãos sobre os que estão aqui. Podem chegar mais perto, porque há tanta gente vindo. E há lugar no coração do Senhor Deus para todos. Pai, estes corações estão aqui no teu altar, o lugar da entrega. E na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos cada uma delas contigo, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor, amados e queridos, perdoados e restaurados, que o milagre da vida eterna, da salvação, da reconciliação seja tão pleno, para que a partir de hoje esses corações venham desfrutar desta bênção maravilhosa em teu precioso nome. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou, para nunca mais sair. Tudo é novo a partir de agora. Este é um milagre dos milagres. Hoje você tem, a partir de hoje, um novo milagre. Você tem uma nova família. Uma família cheia de amor, de carinho, para cuidar de você.